MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O MP no Rádio encerra nesta semana a série especial sobre as eleições deste ano. Hoje, a poucos dias da votação, vamos tratar das orientações para eleitores e candidatos nas vésperas das eleições. O que o eleitor pode fazer no dia em que vai à urna? O eleitor pode ser preso? O consumo de bebida alcoólica é proibido? O que é boca de urna? Para responder essas e outras questões, o nosso convidado é o Procurador de Justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, que coordena as promotorias de justiça eleitorais do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Armando, a legislação eleitoral tem regras específicas para o dia das eleições, certo? O que é que os candidatos estão proibidos de fazer no dia 7 de outubro, quando os eleitores vão às urnas em primeiro turno? Bom, vamos lá. Existem regras que definem como crimes a chamada boca de urna. Mas antes de falar do que eles não podem fazer, eu gostaria de fazer uma referência a respeito do que é possível no dia da eleição ao eleitor. Permite-se a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido, coligação ou candidato, desde que ele manifeste isso pelo uso de bandeiras, broches, dísticos ou adesivos. Ou seja, o eleitor pode, individualmente, sem alarido, sem estardalhaço, usar uma bandeira, um broche, um dístico, um adesivo no seu veículo ou na sua roupa. Isso não constitui boca de urna. Agora, vamos falar dos candidatos e dos eleitores. São proibidos no dia da eleição, até o fim dos trabalhos de votação, que é às 17 horas, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, instrumentos de propaganda, que nós já referimos acima, né? Ou seja, aquela aglomeração de pessoas. O mineiro usa a expressão glomerou. O que é glomerou? É juntar pessoas com material que identificam candidatos. Todos com a camiseta do candidato, por exemplo. Exatamente, ou todos adesivados, né? Ou vários carros juntos andando na rua. E isso no dia da eleição é terminantemente proibido e pior, constitui crime passível de prisão. Também o que se deve evitar? A manifestação coletiva e também o uso de veículos de forma coletiva, vários veículos. Nos recintos dos locais de votação, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, fiscais dos partidos políticos, portar qualquer tipo de propaganda. Os candidatos podem ir ao local de votação portando o adesivo? Podem, individualmente. Agora, se ele vai com uma equipe de 5, 6 pessoas portando adesivo dele, isso já passa a ser boca de urna. Muito bem. No dia da eleição também, o que se pode considerar como crime de boca de urna? Essa aglomeração de pessoas, pedir votos, distribuir material de campanha próximo aos locais de votação. Mesmo que for pedido só de boca. Por exemplo, o próprio candidato vai lá, vai votar, vote em mim. Tá. Exatamente. Está proibido qualquer tipo de abordagem próximo ou no local de votação. Assim como funcionar o comitê no dia da eleição distribuindo material de propaganda. Muitas vezes o comitê funciona para os fiscais do partido poderem lá fazer suas refeições, etc. Mas não pode sair pela rua com material de propaganda. No dia da eleição, então, boca de urna é isso. Também o impulsionamento de dados na internet no dia da eleição está proibido. No dia da eleição, nenhum tipo de propaganda. Na véspera, até às 22 horas, é permitido carreata, passeata e carros de som, distribuição de material gráfico. Mas no dia da eleição, não. Outra proibição que representa risco de responder por crime grave e também sanções de multa muito severas é jogar material de panfletos nos locais de votação. A legislação eleitoral agora, com essa mudança de 2017, passou a permitir a punição de quem espalhar santinhos nos locais de votação. No dia da votação também é proibido fornecer alimentação aos eleitores gratuita. Então nós temos vários tipos de vedações, assim como transporte de eleitores que não seja a rede de transporte disponível, a rede pública e serviço de táxi ou aluguel de veículos. Eu quero fazer uma distinção a respeito da carona. Se é teu vizinho, realmente é teu vizinho, mora ao teu lado e você dá uma carona, você não está transportando eleitor, você está dando uma carona. Agora, o que nós vemos muitas vezes são veículos grandes, transportando várias pessoas que de vizinho não tem nada. E isso constitui crime punido severamente com pena de reclusão. Essas condutas de fazer propaganda no dia da eleição, a boca de urna, transporte e alimentar eleitores no dia da eleição, permite a prisão em flagrante de quem está transportando, de quem está fazendo a propaganda.
A boca de urna é chamada infração de menor potencial ofensivo, mas de qualquer maneira permite o flagrante e a condução até a presença do juiz e do Ministério Público. Perfeito. E todo ano de eleição aparecem dúvidas sobre a chamada lei seca, ou seja, a proibição do consumo de álcool no dia da votação. Como é que isso vai funcionar aqui no Paraná? Tem lei seca neste ano? Na verdade, é uma expressão que ficou cunhada aí no imaginário, mas não é lei mesmo, não. É um decreto. O que acontece é o seguinte, em alguns estados, inclusive outros estão abolindo essa regra, o órgão estadual, normalmente a Secretaria de Segurança Pública, edita um ato administrativo, que pode ser uma portaria, proibindo a comercialização de bebida alcoólica durante as eleições, das 8 às 17 horas. Esse ato é o poder de polícia do órgão do Estado, ele se refere à comercialização. Não existe uma lei proibindo o indivíduo de tomar a sua cervejinha no dia da eleição. Não há regra que chegue a esse ponto. É claro que nós pedimos aos eleitores que sejam módicos, né? O ideal é não se embriagar no dia da eleição, porque a política é fonte para todo tipo de briga e de confusão. Imagina, né, se a pessoa se embriaga, toma várias latinhas de cerveja, vai discutir política com o vizinho e isso vai dar confusão. O que é esse decreto? Quando expedido? Vote sóbrio. É o ideal, uma campanha vote sóbrio. O consumo não está proibido. Tanto que muitas vezes as pessoas na véspera vão lá no supermercado preocupados, compram caixas de cerveja porque amanhã não pode. Vejam, é preciso ter bom senso. E mesmo nos estados onde a Secretaria de Segurança proíbe a comercialização nesse horário, não impede o consumo, porque a pessoa pode ter comprado antes. O importante é o eleitor saber, domingo é dia de eleição, beba moderadamente se quiser beber. Evite confusão. Doutor Armando, tem um período em que os eleitores e candidatos não podem ser presos? Como é que isso funciona? Nós chamamos de garantias eleitorais. Desde a década de 50, a legislação eleitoral prevê essa expressão. Se colocou na balança a importância da votação, do exercício do voto e algumas medidas prisionais que não são aquelas decorrentes de condenação. O indivíduo que tem uma decisão condenatória por crime e ela já é definitiva, ele vai cumprir pena e não vai poder votar porque ele terá os direitos políticos suspensos. Mas existem aqueles que estão presos provisoriamente e, nesse caso, já presos, eles não vão poder votar porque estão presos provisoriamente e não podem se deslocar ao local de votação. Mas existem aquelas ordens de prisão que ainda não foram cumpridas. O Código Eleitoral assegura, nos artigos 235 seguintes, que nenhum eleitor poderá ser preso 15 dias antes até 48 horas após o encerramento da eleição, a não ser que ocorra o chamado flagrante delito e a prisão de execução, prisão de condenação definitiva. Ou seja, o eleitor pode ser preso sim, desde que seja autuado em flagrante. Agora, se for uma prisão preventiva, uma prisão temporária, essa ordem mesmo judicial, nesse período das garantias eleitorais, não pode ser cumprida. Ela poderá ser cumprida imediatamente após. Os candidatos 15 dias antes, 48 horas depois. Os eleitores, o prazo é 5 dias antes. Os eleitores não podem ser presos 5 dias antes e até 48 horas depois das eleições. E aqueles que trabalham nas eleições, mesários, fiscais de partidos, no dia da eleição eles só podem ser presos em flagrante. Os candidatos, então, os eleitores e aqueles que trabalham na eleição, a única hipótese de prisão é o chamado flagrante delito. Já que o senhor falou aí do pessoal que trabalha na eleição, né, aqueles que são convocados para trabalhar lá nos locais de votação como mesários, fiscais e outras funções. Essas pessoas são obrigadas a atender essa convocação e se não atenderem, o que acontece? Muito bem, é uma obrigação a todos imposta. Como o serviço militar é obrigatório, o serviço eleitoral é obrigatório. Quando alguém deixa de cumprir um chamado da Justiça Eleitoral, essa pessoa não tem quitação eleitoral e pode sofrer consequências. Além da multa, por não atender ao chamado da Justiça Eleitoral, pode ter dificuldades para a retirada de passaporte, pode ter dificuldades para participar em concursos públicos, licitações públicas. Portanto, é importante que o eleitor, quando convocado, ele compareça ao local para onde foi convocado, a zona eleitoral respectiva que foi feita a convocação. Se ele tiver algum impedimento, ele pode solicitar ao juiz eleitoral a dispensa do serviço eleitoral. Agora, uma vez convocado, treinado, e ele deixar de comparecer, ele vai sofrer essa sanção de multa. Se justificar, posteriormente, não terá outras consequências, mas se silenciar, pode até ter dificuldades para esses serviços públicos a que me referi. Certo. E o que acontece com quem trabalha os domingos? Por exemplo, vamos pensar, garçons, vendedores de shopping, motoristas de ônibus. O patrão tem que dispensar o empregado para ele votar nesse dia? O direito ao voto
é garantido constitucionalmente e, além disso, é um dever, não apenas um direito. Portanto, todos os patrões e aqueles funcionários devem estabelecer uma escala de maneira a permitir os seus servidores a exercer o direito de voto. Existem algumas atividades muito específicas que englobam um horário das 8 às 17 de votação. São situações que eu vou me referir, por exemplo, controlador de voo, algumas situações muito específicas que, eventualmente, o tipo de função ele apenas justifica a justiça eleitoral ou não comparecimento. Mas fora essas situações muito raras, o empregador deve estabelecer uma escala que garanta ao seu funcionário o direito de ir ao local de votação e exercer o direito de voto. Ou seja, tem que ser flexível. Por exemplo, pode chegar um pouco mais tarde no trabalho, porque foi votar antes, né? Ou libera um pouquinho mais cedo. Ser flexível para que todo mundo possa votar sem problemas. É importante o empregador se certificar e comprovar que tomou essa providência, porque às vezes o empregado ele não foi impedido, mas ele por preguiça não vai votar e depois põe a culpa no patrão. Então é importante o empregador se documentar de que realmente assegurou o direito ao voto, para que ele não venha a ser responsabilizado posteriormente. Perfeito. As pessoas que trabalham durante a votação nas eleições, por exemplo, os mesários, eles têm alguma compensação depois? Podem faltar no trabalho um dia? Tem alguma coisa assim? Sem dúvida, se prevê a compensação. Aqueles que prestam serviço no dia das eleições terão a compensação correspondente em dobro para o trabalho ao qual estão vinculados. Por fim, se um eleitor ou candidato presenciar alguma irregularidade no dia da votação, o que é que ele deve fazer e a quem denunciar? São alguns canais. Ele pode procurar diretamente o Fórum Eleitoral ou o Fórum da Justiça do seu município. No caso da capital, os fóruns eleitorais ficam em frente ao TRE. Pode também chamar a polícia, discar para o 190 e comunicar, olha, estão pedindo voto aqui, distribuindo propaganda. A Polícia Militar fará o atendimento, a própria Polícia Civil também. Ele pode procurar a polícia, a própria sede da Justiça Eleitoral, onde lá estarão tanto os juízes eleitorais quanto os promotores eleitorais. Perfeito. Doutor Armando, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do programa MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. Uma boa eleição para todos, que você vote bem, vote consciente pelo bem do Brasil, do Paraná, do seu município e de todos nós. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.